É isso aí, sente-se à mesa. Tá começando mais um Proposições. Esse de número 24 e hoje, meus amigos, o cara mais pedido desse programa aqui, ele chegou cheio das humildades. Ai, não sou digno de sentar nessa cadeira. Quem sou eu? Mas, senhoras e senhores, você tem que me ensinar a falar seu sobrenome do jeito certo. Como que é o jeito certo? Beckhauser. Beckhauser. Então, assim, ele, senhoras e senhores, salve de palmas, Pedro Beckhauser. Nunca na história desse programa teve tanta audiência, já que, assim, ó, se o pessoal aqui conectar, já caiu o YouTube. O cara veio, trouxe a plateia, ele tá tipo o Thiago York, eu vou tocar na Avenida Paulista, vai todo mundo, ele vai tocar lá na Doca. A galera veio. Cara, se apresenta, fala um pouco de você aí, você tava um pouco receoso, mas antes, eu acho que vale a pena. Tem uma canção sua, não sei se eu já te falei isso, mas Lucas capítulo 5 foi o texto da meditação do nosso ano inteiro, o ano passado aqui. Então, foi uma palavra que Deus deu pra gente em conselho. A gente estava viajando sobre justamente uma parte ali da canção que você fala que às vezes a gente precisa ir para alguns lugares fundos que os nossos pés não tocam o chão. Você ainda não tinha escrito a canção e também não tem nada a ver com o que a gente pregou aqui, foi Deus que te deu, mas a gente estava falando sobre essa possibilidade de ir a águas mais profundas, né? Sair daquele lugar seguro e ir para um lugar que às vezes dá medo, mas que ainda assim é o melhor lugar, porque Jesus aparece lá. Então, canta essa. É a mais nova a sua? Foi a última que a gente lançou. Show. Aí você canta para ficar bacana, para subir a audiência. Beleza. Cansaço em meus olhos, pesar sobre os meus ombros, me fazem lembrar. Mais tarde eu voltarei ao mar, lugar onde perdi a paz, então minhas redes vou lavar. Mas ele vem com sua paz e se achega. Ele vem com sua paz e se assenta. Ele vem com seu poder e nos ensina. Ele vem com seu amor e me convida para onde as águas são mais fundas e os meus pés não tocam mais o chão, onde minha fé pode falhar e eu terei que entregar em suas mãos as redes e a direção do meu barco e do meu coração. Cansei e me frustrei, mas agora extasiado com o teu poder, o teu falar e o teu amor, eu vou, Senhor, pra onde as águas são mais fundas e os meus pés não tocam mais o chão, onde minha fé pode falhar e eu terei que entregar em tuas mãos as redes e a direção do meu barco e do meu coração. Muito bom, muito bom, cara. Deixa o violão um pouquinho aí, coloca o mic um pouquinho mais direcionado na
na sua boca, cara, assim, primeiro, de verdade, a gente gosta de você, de graça. Você já esteve aqui. Você lembra que você veio aqui uma vez? A gente fez uma roda lá embaixo, cara, sim. junto com Mas o Matheus, há né? muito tempo, cara. E foi Muito, né? Foi muito aleatório aquele dia. A gente não lembro o que saiu da aconteceu. Faculdade, a gente vinha, acho que pegar um videogame com você, só que era tipo assim, 3 da madrugada. Era muito tarde, assim. Que nunca voltou esse videogame. Aliás, eu não tenho até hoje. Obrigado, Matheus. Pegou o videogame do meu filho aí e nunca devolveu. Só que aí, eu lembro que veio, acho que eu, o Matheus Rezende, o Daniel, o Palombo? Palombo, acho que o Emerson, o Tio tava com a gente também. O Tio, E- carioca, né? Eu acho que o Carioca não veio dessa vez. Ah, não, o Tio não era carioca, ele era... Não, o Tio é carioca, Carioca, sim, é, tem sim, o sim, Carioca. É, não, eu falei o Tio que é carioca. Isso, esse. É. E aí a gente ficou Do nada. muito tempo aí. A gente saiu daqui, a gente foi para um posto. Vamos comer uma coisa. A gente foi para um Conveniência. posto, Aí estendeu a roda lá, foi muito bom aquele dia, Cara, cara. verdade. E foi um encontro assim. Do nada, do né? nada, do Inesperado. nada mesmo. Cara, esse já foi marcado, né? Há 6 meses tentando marcar com Que você. isso? Cara, muito bom estar aqui. Você é um cara completo, assim, né? Você é um artista combo, né? Então depois a gente vai mostrar um pouco da sua arte. O pessoal vai deixar aí seu Instagram lá. Como todo bom artista nunca faz propaganda de si mesmo. Então a gente tem que ficar aqui insistindo em vocês, né? Não sei se você conhece o casal, né? O que a gente chama de Nós em Um. A gente vai até... eles vão até fazer um show agora em outubro aqui em São Paulo. São lá de Natal, da Igreja Ponte. Uhum. E eles, a gente gravou juntos, a gente se conheceu alguns anos atrás, e muito nessa pegada sua, que eu não sei a classificação, mas que eu inventei uma classificação de canções da alma. Assim. Vocês tiram orações e vocês compõem orações. Eu já escutei essa canção aí, aqueles play todo que tem lá, metade é meu. Então, assim, Pô, valeu, já escutei diversas vezes e coloco para orar e coloco para meditar. E aí, quando eu descobri, te seguindo lá, que você também desenha, assim, numa qualidade, eu falei, cara, primeira pergunta oficial que eu queria te fazer é da onde vem essa influência, cara, de arte, né? Porque, geralmente, o cara faz muito bem uma coisa, muito bem outra coisa, e você conseguiu compilar duas coisas que tocam a alma, que é a arte visual com a arte ouvida, assim. De onde vem essa influência na tua vida? Pô, cara, obrigado pelo elogio. Eu cresci, a minha mãe e o meu tio, eles desenhavam. Sim, a minha mãe desenha pra caramba, meu tio mais também. Então, desde moleque, desde muito pequeno, eu gostava muito de desenhar, não conseguia fazer o que eles faziam, mas eu gostava de desenhar muito anime. Tipo, sim. Coisa, mano, ficava pegando de criança, revistinha, adolescente. ficava copiando e tal. E aí, na escola, quando tinha algum trabalho assim, eu desenhava para mim e pros meus amigos, né? Rolava muito. Então, esse lance do desenho foi de casa, assim, de ver minha mãe, meu tio, e sempre gostei muito. E comecei a desenhar mais sério, assim, foi ali pelo ensino médio. O que é mais sério? Tipo, começou a vender, trabalhar com isso? Não necessariamente, mas, por exemplo, assim, o meu estilo, eu fui para um lado do realismo, né? Então, eu ficava olhando um amigo meu na escola e tentava desenhar ele. Eu lembro um dia que eu fiquei desenhando um professor, mas, tipo, mais zoando, assim. Aquele clássico de filme, assim, tipo, pô, desenhando, assim, e o professor dá a volta, sai aqui atrás, assim. E isso rodou, assim, na escola. Tipo, meu, todo mundo tá falando que você desenhou o professor Ciro. Nunca vou esquecer. Ciro de Geografia. Se você estiver vendo isso... Ciro, perdão. Não foi na foi sem maldade. querer. E aí começou a rodar na escola e começou aquele, pô, você faz um desenho meu, faz um desenho aqui. Foi assim que eu comecei a desenhar um pouco mais sério, assim. Foi no ensino médio, nunca esqueço. E com a música, eu não tenho músicos na família. Meu avô era músico, mas eu convivi muito pouco com ele, o pai do meu pai. E eu cresci numa igreja muito pequenininha. E aí teve aquela, como quase toda igreja pequena, tem aquela fase que não tem quem toque. Tem que pegar um violão aí, moleque. Foi tipo isso. Eu era molequinho, assim, e não tinha muito quem tocasse. Um cara que eu gostava começou a tocar e eu sempre fui muito... Tipo, quando eu admirava uma pessoa, eu queria me vestir igual ela, pentear o cabelo igual. Aí ele começou a tocar violão, eu falei, pô, vou aprender também, para ajudar ele. E os dois estavam meio começando. Aí foi assim que eu comecei na música. Foi, tipo, com cifra, revistinha de banca de jornal,
3 acordes, eu tocava todas as músicas exatamente iguais. Os acordes certos ou não, eu fazia aqueles e dava um jeito de encaixar. Sozinho, assim, total, assim. Total. No começo foi sozinho. E graças a Deus, tanto meu pai quanto a minha mãe sempre apoiaram bastante. A minha irmã, ela é bailarina. Eu falo assim, realmente os meus pais... Tá na genética, hein, cara? Eles não se preocuparam muito com o sustento deles na velhice, do cuidado deles. Mas arte pura. 2 filhos artistas. Então, a gente sempre teve muito apoio dos nossos pais para esse lance mais artístico, da expressão, de usar isso de alguma forma. Então, foi meio que assim que começou. O desenho em casa, mas foi na escola que o negócio ficou um pouco mais sério. E a música foi 100% na igreja, cara. E quando que você começa a desenhar... Desenhar é uma palavra ruim, porque você vai achar que é outra coisa. Mas a ir para esse caminho dessa música que seria hoje mais popular brasileira, no sentido que aí eu fui pesquisar um pouco você lá no YouTube e vi que tem uma influência muito grande de Guilherme Kerr, Jorge de Camargo, o Gerson Borges, assim. Então, porque um menino novo, tô tentando ler o cenário da tua vida, lá da igreja, naquele movimento muito forte diante do trono, que entrou muito nas igrejas, que foi uma bênção, aquilo ali rodou, tudo, não tem ninguém que nunca tocou, Preciso de Ti, né? Acho que era a primeira música que a gente aprendia a tocar no violão, né? Mas depois desse movimento, veio um movimento norte-americano, né? Com a Hillsong, Bethel e etc. E Benson também. E acho que é onde a gente está hoje, até justo, hoje, talvez. Justo, né? Mas começa com a Hillsong em 2005, 2006, ali no DVD Hope. Então, assim, show. Como é que você, mesmo sendo influenciado também por esse universo, você optou por uma rota para poucos, né? Que, embora esses irmãos sejam brasileiros, tenham produzido João Alexandre, Vencedores por Cristo, tenham produzido muita coisa boa, não são populares na igreja brasileira. Ninguém conhece. Fala o Guilherme Kerr, o cara fala assim. E aí eu vi que você tem várias músicas assim tocadas que são letras do Guilherme. Então, quando é que você bateu com esses caras assim, e falei, cara, é isso aí que eu quero seguir? Cara, eu acho que eu nunca parei para pensar nisso. Acho que foi muito natural, tem muito a ver com a minha personalidade também. Eu comecei a ouvir essa música mais popular brasileira, cristã, na igreja. Quem foi o primeiro, assim? Acho que foi em casa, foi com o João Alexandre. Foi o primeiro, assim. Eu acho que talvez uma das mais populares. O João Alexandre tem infinitas músicas. Quem sou eu para falar qual que é a mais popular dele? Sim. Mas que cantava também na igreja aquela... Quão amáveis são os teus tabernáculos. E o meu pai gostava muito dele. Meu pai também. Será que meu pai era amigo teu? Não duvido. Eu falo assim, graças a Deus, os meus pais têm um excelente gosto musical. Então, eu cresci ouvindo muita música boa. Vencedores, comecei ouvindo dentro de casa. E tinha um cara na minha igreja, ele chamava Sérgio Cláudio. E ele era bom pra caramba, assim. E ele tocava, porque essas músicas, elas são mais complexas. A harmonia e tal, então... Tem como, né? João Alexandre, 7 notas por segundo, né? Cara, é muito, muito difícil. Então, não era em todo lugar que você via essas músicas sendo tocadas. Só que tinha esse cara na minha igreja que ele era um monstro, assim, tocava pra caramba. E aí ele cantava isso. E eu achava muito bom. E eu sempre me preocupei muito com as letras. Desde muito novo, assim, eu tinha muito preguiça de algumas músicas que repetiam muito, assim. E essas músicas eu sempre achei elas muito profundas, cara. Muito... Você pegou a época David Keelan, Davi Silva, assim, que foi quando dava esses loopings, assim, né? E, tipo assim, eu não vou dizer que eu não gostava, eu gostava. Tinham músicas que eu curtia, mas não era tanto a minha vibe. Tocava porque o pessoal pedia. Também Não, tinha umas que eu até gostava. Tipo assim, eu curtia muito a galera da Lagoinha, por exemplo, e, querendo ou não, eles, durante um tempo, foram por esse caminho. Claro. Tocava muito na minha igreja também. Tocava pra caramba. Diante do trono, tocava muito, assim. Aí rolou aquele movimento, tipo assim, das mesmas músicas serem tocadas por todos os artistas. Isso tá repetindo hoje em dia. É muito engraçado ver que voltou essa parada. Sim. De uma mesma música ter várias versões. Então, eu acabava ouvindo de tudo. Mas sempre tive essa atração, assim, por uma letra mais pessoal, uma letra mais profunda. Sim. E aí, eu acho que o que mais me capturou, tem essa galera mais antiga,
é muito bom. Uhum. Só que eu acho que o grande lance pra mim foram os Arrais. Ah, Quando sério? eu vi esses caras, Não tinha jeito, né, cara? eu tinha a sensação de que todas as músicas que eles escreviam, eles estavam observando a minha vida. E isso eu achava incrível. Eu falava assim, eu quero que um dia, não que eu tenha chegado nesse lugar, mas um desejo meu é tipo assim, que alguém um dia ouça a minha música e fale assim, cara, essa música faz total sentido com o que eu tô vivendo. Justo. Porque eu ouvia todas as músicas dos E Arrais. são músicas da alma, são orações, né, cara? Era impressionante, assim. E eu até brinco com meus amigos, eu falo assim, a gente ouve uma música, eu falo, eu queria ter escrito essa música. Cara, essa música eu queria ter muito Não fui escrito. eu, mas poderia ter sido. Faria total sentido, assim. Nossa, foi uma... Foi um boom, né? Eu lembro certinho, quando um amigo trouxe um CDzinho dos Arrais, era CD ainda, né? E a Arrais eu nunca tinha ouvido falar, né? Aí eu coloquei lá aquelas orações assim. Aí eu falei, cara, isso é bom demais, velho. Aí eu comecei, mesma coisa, que não tenho nada de artista, mas assim, comecei a escutar aquelas canções como oração e como devocional e etc. Então, eles que foram, Estevão Queiroga, esses caras assim, deram esse Os primeiros esse foram ar os de... Arrais. Uhum. E aí, meio que na mesma época, eu conheci o Pedro Valença, que é outro cara, assim. Conheci de ouvir, né? Eu não conheço nenhum deles pessoalmente. A gente é muito fã dele. Ainda. Canções de Davi. Não é ele que tem uma música assim? E era uma música que era do Pedro, que chamava Canção do Amigo. Eu lembro que eu ouvia essa música, eu me desmanchava de chorar. Assim, adolescente, eu me desmanchava de chorar. E aí foi um caminho, assim. Eu comecei a ouvir o Palavra Antiga, do Marcos Almeida, que... Paulo Nazaré. Essa galera, eles têm até alguns trabalhos juntos, né? Tem, muito. O Estevão. Essa sensação eu acho muito preciosa. Da pessoa escutar uma música e falar assim, caramba, isso aqui parece que foi feito pra mim, ou parece que foi observando a minha vida. E parece que esses caras todos têm isso. E acho que muito naturalmente, quando eu comecei a escrever, eu fui indo pra esse lado. Eu comecei a escrever, tipo assim... Eu falei, né? Eu cresci numa igreja chamada Metodista. Era uma igreja pequenininha lá na Achei que zona... você era batista. De origem, assim. Não. Cresci na Metodista. E era pequenininha. Eu sou lá da Zona Leste de São Paulo. Moro na Penha, /Cangaíba. E aí era uma igreja que, assim, era pequena, mas, cara, eu sou muito grato por ter nascido e crescido naquele lugar. Experiências muito profundas e muito marcantes eu vivi ali. Claro. E algo muito legal é que até hoje eu não sei se eu conheci uma igreja que era tão musical quanto lá. Porque eu ia te falar isso, os metodistas são muito musicais. Sim. Muitos hinos, órgãos. Tem uma cultura de composição muito forte. Sim. Porque a gente fazia, todos os anos, tinham o que a gente chamava de congressos, que eram tipo conferências e tal. Aí, por exemplo, tinha o congresso de jovens uma vez por ano. Então a gente pegava uma data do ano e fazia sexta, sábado e domingo. De chamar várias igrejas, chamar várias bandas. Sim. E todos os anos, a gente compunha pelo menos 3 músicas. Só que aí você pensa, tipo assim, tinha o congresso de jovens, aí tinha o congresso de adultos, tinha o congresso de música. Então todos os anos, pelo menos, a nossa igreja compunha umas 10 músicas. E nunca gravaram isso? Nunca gravamos, cara. Meu pai. Aí, Marco Túlio, o que você acha? Nós nunca gravamos. A minha mãe, ela tem infinitas músicas, assim, ela tem muita música mesmo. E tudo por causa de congresso. E eu lembro quando eu era adolescente, foi a primeira vez que eu compus uma música, foi por causa de um congresso. Como que funcionava, assim, a ideia? Uhum. A gente escolhia uma divisa bíblica, escolhia um capítulo ou um versículo bíblico e todas as pregações, todas as conversas e as músicas giravam em torno desse tema. E foi aí que eu escrevi a primeira música, assim. Foi que você lembra que texto que era? Não lembro o texto, mas eu lembro a música. Só que, tipo assim, eu fico ouvindo assim... Era engraçado, porque revelava um coração quase que infantil, assim. Claro. Tinha um lance de, tipo assim, entregar tudo pelo Senhor e tal, assim, uma paixão e um romantismo muito bonito. Claro. E foi a primeira vez que eu compus. E eu já não tinha tanto a ver com as músicas que rolavam na igreja. Era uma música muito mais pessoal. Isso é introspectivo, já era uma coisa mais da sua reflexão. Sim. Em letra. Mas isso foi muito importante também, porque até hoje eu tenho muita dificuldade em compor coisas que não tenham... como que eu posso dizer isso? Tipo assim, uma base bíblica. Eu tenho muita dificuldade em escrever sobre temas da vida, que eu acho fantástico quem consegue.
O Felipe, meu amigo, ele consegue, se você falar assim, faz uma música sobre bala, dá meia hora pra ele, vai falar uma música. O Casca de Bala é dele, não? Mas eu geralmente... Deixou pingando, velho. Eu geralmente tenho mais dificuldade. Aí eu escrevo sobre alguma história, sobre alguma narrativa. O que eu acho demais. Por exemplo, essa de Lucas 5, eu consigo imaginar a cena, como eu sou muito lúdico. Eu não estou dizendo que é o melhor caminho, mas o teu caminho é o caminho que mais me pega, assim. Da hora. Mais me faz refletir, porque dá luz ao texto e você não precisa inventar. Você só precisa dar voz e imagem para aquilo que já é uma narrativa, né? Eu acho que até para a gente encarnar o texto, né? Isso ajuda muito. Eu gosto de viajar, assim, ficar imaginando como é que foi, como é que não foi. Dois viajador. Foi tipo assim... Eu nem lembro onde eu queria chegar mais no que eu tava falando. Da sua composição, das primeiras, dos congressos. Eu comecei a escrever por causa de congresso, cara. Foi por causa de congresso. E não havia ninguém lá na igreja, assim, falou assim, vamos gravar esse... Putz, cara, o pior é que, assim, a gente tinha... Eu lembro que tinha o desejo, assim, porque tinham muitas músicas muito legais que aconteciam. Mesmo de forma simples, assim, né? Então, rolava... Eu lembro que na época a gente fez um CD que a gente tinha uma mesa de som lá que a gente descobriu que era possível gravar. Cara, era muito simples tudo. Claro. Era uma igreja muito simples, financeiramente falando também, era uma igreja mais pobre, de bairro, assim. Então, tudo pra gente em relação à gravação era um negócio muito, assim, uau. Aí a gente descobriu que a nossa mesa gravava. Gravar. Aí a gente pegou uma apresentação, era um congresso de música da banda. Sim. E aí pôs pra gravar, tipo, ao vivo, sabe? E a gente ouvia aquele CD muito, e era engraçado porque tinha uns erros muito grandes, assim, e a gente se divertia muito. Mas foi o mais perto, assim, que a gente chegou na Metodista de alguma gravação, assim. Sim, e de lá, da Metodista, depois você foi estudar no Seminário Batista, que também tinha até uma... Na grade do seminário lá tinha muita coisa de música. Hoje já parece que já não tem tanto, Hoje né? eu não sei como tava, mas eu lembro que um pouco antes de eu entrar, tinha uma parada muito grande, assim. Tipo, era um curso mesmo... De música. Superior em música. Sim. Aí quando eu cheguei, tinha um curso, eu não lembro se considerava bacharel, o que era, mas eu lembro que tinha um curso de música sacra, que era muito maneiro, assim. Sim. Eu acho que o Sidney Costa é formado nessa turma aí de música. Pela Batista. Pela Teológica. Caramba, que legal. Então, tipo... Era muito maneiro. Eu ficava ouvindo... Tinha um coral que cantava e era muito bom. Eu ficava algumas aulas, dava para ouvir eles cantando. Eu lembro que teve um culto que eles participaram efetivamente do culto e era maravilhoso, assim. Sim. E hoje eu não sei se tem mais, cara. Temos que averiguar. Mas nessa tua jornada artística e eu não sou artista, então, assim... Eu fico tentando imaginar a angústia do artista. Eu vejo que o artista ele é mais sensível por natureza. Então, ele consegue sentir, por isso que é um risco muito grande de se deprimir. Ah, sim. Porque uma boa poesia passa bem perto assim, né, desse estado depressivo, no sentido da angústia na alma. Parece que enquanto está todo mundo muito distraído, assim, o artista ele não se distrai, ele consegue ver a beleza que quem passou com pressa não viu, ele viu a tristeza que quem passou com pressa não viu. Então, por isso que muitas músicas dos nossos artistas brasileiros falam literalmente de uma passeata, de alguém que estava andando, de uma pessoa que passou com a criança, o cachorro. Então, aquilo que no coração de um cara igual eu assim passou, no coração de um artista, aquilo vira música, vira poesia, vira quadro. No entanto, eu sei que você esteve na Europa, lá até passou mal lá. Eu lembro dessa cena. Depois você conta o que você quiser. Mas não foi a primeira vez que você foi para lá? Para a Europa, sim. Então você foi até com o Matheus, visitou as igrejas amigas nossas lá. Então, eu tenho assim, que são proposições, então fica sem medo de ninguém aqui é doutor, nem é uma tese de nada, é uma questão de uma conversa. Mas a igreja brasileira, ela foi esvaziando a arte.
É verdade. Então, quanto mais fácil, melhor. Quanto mais rápido, melhor. Eu lembro de ter ido uma igreja, até o Douglas já foi nessa igreja que eu lembro, mas era uma igreja antiga e eles estavam nesse processo de revitalização, então, um negócio mais jovem. Aí a primeira coisa que o pastor fez quando assumiu a igreja, prédio antigo, foi tapar os vitrais com cortinas pretas. E ele falou isso assim, como se fosse a coisa mais legal do mundo. Então, eu falei, isso aqui era tudo velho, cheio de vitral, tapei tudo de preto. Aí eu, cara, visitante, né? Eu falei, nossa, por dentro, assim, aquela coisa do... Cara, não tô acreditando, velho. E achando que estava desenhando o novo modelo. Que beleza, não estamos aqui só criticando. Mas em algum momento histórico, ou nunca, como você viu lá na Europa, a gente não dialogou. A arte não fez parte da nossa expressão. Então, até hoje, em algumas denominações, o teatro não é bem visto, a dança não é bem vista. A própria a palavra arte ou artista já é um negócio muito complicado. É que no Brasil é isso, né? Tudo avacalha, né? Mas você que visitou lá, pisou em algumas catedrais, literalmente, e viu como que a fé cristã se desenvolveu na arte. Então você pega os grandes pintores da história na arte, as grandes universidades formadas por igrejas presbiterianas, metodistas. Então, a religião, o caminho evangélico cristão, né, nem existia esse termo, mas a fé cristã sempre foi uma fé de arte, uma fé que contempla o belo, uma fé que desenha, uma fé que gasta tempo. Eu estava vendo, cara, o Michelangelo lá, como pintou a Capela Sistina, mais de 4 anos. Eu não fui lá ainda, mas assim, fui pelo Google, né? Então, você vê, eu estava vendo, Pedro, 1.400, 1.100 metros quadrados de parede, mais quase 500, óbvio, né? Que eu tô falando, mas quase 500 de teto. Estamos falando de uma coisa que tem mais de 1.500 metros de arte que contam a fé cristã, a Bíblia. Então, assim, aí você vê, mas e o outro também? E o Van Gogh? Também viveu muito tempo depois, também. Então, assim, aí, de repente, talvez a partir do século XIX, você tem uma interrupção, que é quando o evangelho flui aqui. Então, eu acho que o Brasil não viu, né, Douglas? Você está aqui comigo, o Douglas que é anglicano. O Brasil não viu uma expressão ainda de uma fé cristã que dialoga com a arte, com o símbolo. Como é que você se sente sendo um artista? Depois vou mostrar para o povo aí os seus desenhos, você pode cantar mais. Que você visitou a Europa, tudo bem que você quase morreu lá, passou mal, né? Depois você conta da sua crise lá, né? Foi nas costas, né? O problema que você teve. Foi, cara. Mas meu Deus. Que você voltou para o Brasil, tendo visto tudo aquilo, e encontrou aqui o máximo da nossa expressão é pintar a parede de preto. Então, assim, não estou criticando ninguém, assim, só estou falando assim, o ápice da fé cristã evangélica brasileira é pintar a parede de preto e cantar uma música de 3 notas. E não estamos criticando. Estou dizendo o gap artístico que há entre nós, e os nossos artistas não chegam lá. Não chegam eles ficam marginais, né? Para você encontrar esses caras que você falou, você teve que ir. Como é que você se sente? Coração de artista. Vão acontecendo pequenos guetos, né? Sim. E que, querendo ou não, são bolhas. E, cara, a bolha não vai comunicar, né? Então, beleza, é melhor do que não ter nada. Claro. Mas ainda assim é pouco, né? E tá distante, querendo ou não, da grande massa, assim, né? Uma coisa que eu percebi é que, por exemplo, quando a gente pega os grandes artistas, era a beleza era algo comum e não tinha necessariamente o peso do proselitismo. Porque hoje... Da assinatura, né? Hoje, cara, algo que parece que tem que ter é tipo assim, é gospel. No sentido, tipo assim, eu tenho percebido uma tentativa de resgate da arte dentro das igrejas.
E não tô querendo ser irônico e tal, mas a gente tá se limitando a ficar pintando quadro durante o culto e tal. Sim. E aí, ou fazer umas camisetas muito legais. É um caminho interessante, porque você tá pulverizando a arte, não deixa de ser. Claro. Mas, no fundo, sempre soa pra mim aquele lance, tipo assim, pô, fazer uma camiseta legal aqui, porque alguém vai perguntar, eu vou poder falar de Jesus. Tipo assim, sempre tem esse quê do proselitismo, esse quê do gospel, tem que ter. E eu acho que, por exemplo, a beleza, ela precisa ser para todo mundo, né? A gente estava falando mais cedo, né? O lance do belo já é divino. Passa por isso que você está querendo dizer? Sim. O quadro lindo já está, de alguma forma, falando de Jesus, cara, da beleza de Deus Criador. Exatamente. Quando a gente cai, quando acontece a queda, todas as coisas pagam o preço. Claro. Toda a natureza sofreu, toda a natureza caiu junto com a gente. Claro. Quando Jesus Cristo vence na cruz do Calvário, eu acredito que todas as coisas recebem da redenção de Cristo também. Uhum. E você tornar o mundo um lugar mais bonito é também um anúncio. Ah, que papo mais, sei lá, aniversário. Não é. Não, mas isso é fé cristã, não passou por aí. Pois é. Não precisava ter um apelo no fim. Uma coisa que eu achava muito legal, por exemplo, algumas músicas, talvez dos Arraiz, assim, que alguma pessoa que estivesse triste ouvia e nem, às vezes não tinha um negócio tão apelativo, vamos dizer assim. Não sei se estou encontrando as palavras certas. Não, sim. Às vezes ele tinha até que explicar. Gente, vocês estão achando que essa música que eu escrevi era meu avô. Então, tipo, não é... O pessoal cantando assim. Não, era uma música triste. O filho dele morreu. Nossa, sabe? Sim. Você sabe do Caneta... como Bilhete Trovão. Então, assim, ele tinha que explicar as canções. Sim. Herança é uma música que ele... super bonita. E eu acho que não só a música, mas a arte. Às vezes a pessoa vai estar vendo um negócio tão bonito. Então pode ser de Deus isso, cara. E a pessoa, ela é assim, aquela arte leva ela para um lugar que ela não sabe descrever o que é, mas a gente sabe que aquilo tá comunicando com ela, né? Uhum. Isso é muito lindo. Tem um texto, eu não lembro direito o título, é do Tolkien, o cara que escreveu O Senhor dos Anéis, chama, eu acho que é A Folha de Nigel. E esse texto é muito lindo. Quem me apresentou ele foi um amigo chamado Ivinson, um abraço, mano. E que é um cara também hiper artístico. E é muito bonito, porque esse cara, ele é um pintor. E ele tá pintando uma árvore e ele demora muito tempo para pintar uma folha. E assim, ele quer que seja perfeito e ele dedica tempo. E aí o conto diz que as várias coisas da vida, as interrupções, ele nunca consegue terminar aquilo, mas ele dá 100% para fazer aquele quadro o mais bonito possível. E ele morre. Nossa, tô dando um spoiler aqui, mas... é muito antigo, se você não leu ainda. Você não tá tão interessado, senão você já ia saber. E ele fala assim, quando ele morre, ele chega no céu e ele vê a árvore que ele estava pintando, perfeita. E a folha que ele estava pintando, e ele entende que o que ele estava fazendo ali era uma manifestação do eterno aqui. Muito legal. O que é que às vezes a gente fica falando, as pessoas ficam preocupadas, que nem você falou, na questão... descaradamente evangélica, que se não tiver cruz, Jesus e luz, não é canção. E às vezes eu vejo isso, Pedro, posso estar enganado, mas isso até mata a fé de alguns artistas que queriam desafiar a gente a ir além do óbvio. Eu fico vendo esses nomes que eu falei aqui, não conheço eles, pessoal, conhece Tibi Júnior, mas não conheço. O Jorge, o próprio Gerson, que está aqui perto de mim, o João Alexandre, esses caras, por exemplo, o João Alexandre tem uma música, acho que é um disco inteiro, talvez, mais romântico, acho que o Jorge também já fez isso alguma vez, o próprio Diamanso, você já ouviu falar desse cara? O Diamanso, cara, o Diamanso recitando cordel, meu amigo, é uma coisa... Vai falar que Deus não está sendo mostrado ali, não tem como, né? Cara, aí eu acho que é aquela pergunta, por que isso ou por que aquilo? Aí o cara vai dizer, cara, eu faço isso porque eu sou direcionado pelo Espírito de Deus e
A minha arte não necessariamente eu preciso desenhar algo que eu gosto também de algo mais sacro, que demonstra claramente, não precisa nem ser interpretado, tá ali, é uma cruz, entendeu? Mas às vezes é algo que pode ser um sacrifício pintado, que não necessariamente é o sangue de Jesus, mas que está apontando para ele. Então a gente fez um pouco isso de outra forma, mas quando a gente apresentava as peças, até na Cepal, os palhaços, lá com Terra dos Palhaços, a grande sacada do nosso ministério era pegar uma cena normal e... Então a gente fazia uma briga de um irmão virar o irmão mais velho que se sacrificou pelo mais novo, e no fim as pessoas, nossa, estavam falando de Jesus. Então, porque a gente estava falando de um caso de família. Então a gente tinha uma peça lá que era os 4 reis. E aí cada rei desprezava uma coisa. Um era o rei dos sapatos, outro era o rei das vasilhas, outro era o rei dos tecidos. E eles desprezavam os sapatos, as vasilhas e os tecidos. Aí veio um 4º rei aproveitando tudo que os outros desperdiçaram, que é a vasilha, o sapato e os tecidos, e usa aquilo para lavar os pés de alguém e calçar as pessoas de volta. Então, que rei é esse? Então, eu preciso dizer que é Jesus. Então, assim, será que se eu não falar com todas as vezes, as pessoas não vão entender? E aí a gente terminava com algum versículo bíblico, não me lembro qual era, mas era justamente ele veio, ele serviu, não sei se era João 13, e aí a gente passava lavando os pés das pessoas. Nossa. Então, assim, uma coisa que parecia meio cômico, um rei meio nervoso, outro mais estressado, um rei manso, sem tanta... A estola dele era mais simples, ele era mais normal, e de repente ele passa servindo. Quem é que fez isso por nós? Então, essa arte que vai dialogando, coisas simples da vida. Uma vez eu fiz uma peça dos lixeiros, varrendo a multiplicação dos pães, e aí aquela cena vira, Jesus entra na cena, e então, cara, claro, no meu caso ainda Jesus entrava na cena claramente, mas a Nárnia, por exemplo, isso explodiu agora, mas quanto tempo isso não está ali sendo, você falou do Senhor dos Anéis, esses caras todos estavam ali, ó, trabalhavam juntos, sabe? Que convergência é essa, né, cara? Senhor dos Anéis, então assim, o Nárnia, um lugar, uma criança, um leão, aquela coisa toda que não necessariamente precisava, mas todo mundo terminava chorando. Quem é esse Aslan, cara? Entendeu? Quem é esse Aslan? Ele não precisava chamar Jesus de Nazaré. Sim. Então, o que mais? Como é que fica a tua angústia no sentido que você falou? Há uma tentativa, uma coisa que a gente melhorou muito nas produções, o Nissi, cara. Meu pai, cara. Aquilo é... Quem nunca foi... o cara vai lá para Nova York assistir a Warner lá, mas não foi aqui no Nissi. Tá perdendo muito. Muito. Então a gente avançou muito. Sim. Então a gente tem hoje uma companhia de teatro top, músicos tops, sim. Mas ainda no que se refere ao visual, a gente ainda tá uma paleta bem descolorida, vou dizer assim. Esse lance da gente começar a fazer coisa muito boa já deixa é um caminho muito feliz, né? A gente, porque assim, o que é bem feito aqui, é bem feito lá fora, né? O que é bem feito para todo mundo. E durante muito tempo a gente se acostumou a coisas que eram teoricamente bem feitas só dentro da igreja. Qualquer pessoa que visse do lado de fora, assim, caramba, né? O Matheus Koval, o pastor, ele brinca bastante que ele fala assim, as coisas de papel crepom. Eu acho, tipo assim, teve uma época que tudo na igreja era vez de papel crepom. EVA, depois evoluiu para EVA. Tipo assim, então no que diz respeito a manifestações artísticas, a gente realmente tem elevado o nível. Isso é muito bom, porque alcança, às vezes é aquilo que você falou, a pessoa às vezes não estava nem se ligando na mensagem, mas aquilo estava sendo tão bem feito, tão bonito, que ela... Sim, e aí no final, nossa, vocês estão falando de Jesus. Isso é importante, a gente não está falando de Jesus de qualquer jeito. A gente está falando de Jesus da melhor forma que a gente pode. Eu acho muito importante. E eu, cara, você perguntou, né, como é que fica meu coração? Eu não sei, cara. Honestamente, assim,
Jogar umas cores lá na tua igreja, lá, Pois pintar aquelas paredes. A gente tá... É tudo branco, né? Só agora atrás lá que tá preto. A galera da filmagem fala que fica melhor, né? Não, mas... Eu não tô aqui pra discordar. Mas eu, poxa vida... Não sou diretor de imagem. Né? Caramba, eu sinto falta. Uma coisa que você falou no começo, né? Que eu acho até hoje lindo, são os vitrais, né? E a gente... É raro, eu tenho uma amiga missionária, a Gabi, que está no Japão. E ela tirou uma foto de uma igreja lá que ela tá indo. E eu falei assim, caramba, é uma igreja com cara de igreja. Uhum. Eu sinto falta disso, assim, de uma... Antigamente tinha isso, que tudo comunicava, né? A arquitetura era bela, a arte era bela, tudo... Hoje em dia é um blocão quadrado, geralmente, né? E tá com a galera lá dentro. Então, eu não sei se há um caminho de volta, honestamente. E os vitrais, eles sempre contam a história inteira, né? Comunicavam. Sempre. Não é um vitral, o cara teve uma ideia, o outro cara teve outra ideia. Não, aquilo é um filme. Aquilo é um filme contado, se você prestar atenção, a própria capela assistindo aquilo ali tem uma ordem. Não é... Era aquela ideia de o cara que chegou que tá meio boiando, se ele prestar atenção, ele termina chorando. Ele termina ajoelhado. Um vídeo da Universal do Reino de Deus, que tem lá no Brás, não o Templo de Salomão, uma antes. E que eles têm a história praticamente inteira da Bíblia nos vitrais. Aí eu vi um vídeo, eu fiquei pagando um pau, porque era muito bonito. Sim. Aí o cara falando as maiores barbaridades do mundo, assim. Mas eu achei, caramba, que legal. Porque, querendo ou não, essas igrejas também comunicam com todo tipo de gente. Sim. E os vitrais, eles tinham essa ideia também, tipo, de comunicar com os iletrados, né? De contar a história através de imagem. Claro, até porque ninguém sabia ler. Então não tinha nem como... Não podia ser escrito. E aí eu acho lindo demais. Mas que cada vez mais está se perdendo, né? Sim. É um negócio que está se perdendo. Muito. E a gente está falando bastante de música. Sim. Das suas composições e etc, né? Qual é o processo, cara? O que passa? Uma pergunta meio... Não sei nem se tem resposta. Mas o que passa no teu coração quando você vai desenhar, que você foi para um lado bem realista, como que você falou? Foi realista? Realismo mesmo, né? Eu ia falar humano, né? No sentido de algumas eu ia falar fotografias, alguns desenhos seus, tem que prestar atenção para ver que é desenho. Então, tipo assim, o que passa ali no meio do caminho entre escolher, a gente vai mostrar aqui alguns, mas entre escolher, vamos mostrar agora, então. Sim. Então, assim, algum motivo te fez, não sei se vai dar muito reflexo aí, Douglas, mas tenta chegar lá. Acho que é melhor com você até. Algum motivo te fez, dentre as crianças, ver essa daqui, mostra lá para a galera. Vê se está pegando bem, Douglas, aí, ou está dando muito reflexo. Vira aí, tem outra atrás. Tem uma outra aqui. Então, isso não é uma fotografia. Isso é um desenho, cara. Sim. E você foi para essa vibe não colorida, né? Que realça. Eu gosto do preto e branco. Esses desenhos aqui, esses especificamente, todas essas fotos eu peguei da Missão África. Que é nossa lá. Eu ia falar isso, eu acho que essa foto é do Adelardo. É um amigo meu de Floripa. Que maneiro. Eu peguei lá no Instagram deles. Olha, eu vou falar para ele. Todos esses desenhos são todos eles são lá do Instagram da Missão África. Missão África, que é do nosso ministério. E, cara, eu fui pro realismo. Tem uma parada assim... sempre quando eu vou falar sobre desenho, e eu defendo o realismo assim, com unhas e dentes, porque eu já ouvi muita gente falar assim, tem câmera fotográfica que faz isso, né? Então não precisa do seu desenho. Inteligência artificial, quero um desenho com... E o realismo, ele tem uma parada que é muito legal, porque se você pegar dois artistas de realismo e der para eles desenharem a mesma imagem, eles podem ficar horas ali, que não vai sair igual. Não é uma fotografia. Eu posso fazer o mesmo desenho 2 vezes e ele não vai sair igual. Claro. E eu acho que isso é muito bonito, cara. Eu acho que tem uma beleza dessa impressão digital que a gente sempre deixa no desenho. É uma riqueza, assim, tipo assim, isso aqui é meu e eu só pude fazer isso aqui nesse momento. Qualquer pessoa que tentar fazer igual não vai conseguir, inclusive eu. Eu acho isso muito bonito, muito rico. E
Eu acho legal a ideia de interpretar, não deixa de ser uma interpretação do que já aconteceu. Eu sempre, quando alguém encomenda um desenho comigo, eu mando uma cartinha junto. Eu conheço a pessoa antes, mas uma coisa que tem em todas as cartinhas é assim. Eu falo que uma fotografia, ela guarda um momento. Claro. E a arte, seja ela qual for, sempre vai ressignificar o momento. Uhum. Você vai poder ler esse momento com um olhar mais alegre, com um olhar mais triste, com um olhar mais reflexivo. Uhum. Mas a arte, de um modo geral, ela ressignifica o momento. Né? Por exemplo, muita gente pede para fazer um desenho para dar de presente para alguém. Uhum. Fala assim, essa pessoa, quando ela tirou essa foto, ela estava passando por isso, isso e aquilo. E agora que ela está ganhando esse desenho, que é teoricamente o mesmo momento da foto, mas já em outra circunstância da vida, quem está dando esse presente está dando por um motivo diferente. Eu acho que isso é muito bonito. Eu acho que é muito legal, né? Quando você escolheu essas fotos aqui, você falou, não é pose, né? É foto. Você desenhou a partir da foto, assim. Eu vou olhando a foto e... Quanto tempo demora do papel em branco para nascer isso aqui? Uns 4, 5 dias, assim. Trabalhando. É mais fácil a fotografia mesmo, né? Dura alguns milésimos, né? Pois é. E tem muito disso também, que tem um desenho, é que ele tá... Eu acho que ele não tá aqui, tá pra lá. Depois eu mostro. Fala aí que o Marco pega pra nós. Abre aí. Tem uma menina... Valeu. Eu vou mostrando aqui enquanto você vai procurando. Esse aqui. Ah, já achou? Tá aqui na cara do Esse aqui, vou te falar. Deixa eu tentar tirar ele. Ô, Marco. Esse eu acho que dá agora olha esse aqui. é o meu favorito. Tá mostrando aí, Douglas? Dá pra ver? Sim. Meu pai do céu, cara. Eu Esse tenho aqui... quase certeza que isso aqui é do Adelardo. Eu vou mandar pra ele e, se for, Caramba, a gente negocia. Ó, vê esse aqui. Esse aqui é mais fininho a folha. Não, é que só tem um. Ah, tá, entendi. Meu pai, acho que não vai pegar. Cara... Você, porque a sua câmera vai fechar melhor. Ó... Não, fecha lá. Esse aí... Eu sempre... Às vezes eu Cara, a madeira ali, tem uns detalhes naquela mesinha que ela tá encostada ali. Isso é uma foto que alguém pediu para você fazer. Essa aqui eu escolhi, não foi encomenda de ninguém. Essa aqui, às vezes poxa, quero passar... E demorou muito tempo. No meu Instagram, às vezes eu posto foto só, tipo assim, da metade do desenho e não posto mais nada. Porque eu gosto muito do processo. Eu acho que é muito bonito o desenho não terminado. Eu fico viajando, assim, na cabeça. Eu fico, caramba, será que eu tô em que... O desenho que Deus tem feito na minha vida tá em que parte do processo? Eu fico viajando. A gente quer ver as coisas terminadas, né? E esse desenho aqui, eu detestei fazer ele. Foi um processo, assim, e não acabava. Essa malha aqui da roupa. Não, cara... E aí, eu falo assim, geralmente eu gosto do processo, é a parte que eu mais gosto. Tem desenho que quando fica pronto eu nem gosto muito. Mas esse desenho aqui, eu tava odiando ele. Eu detestei ele. Por mais que ele seja branco e preto, ele tem tanto realce que parece colorido. Você olha assim, o cabelo ali tem cor. Pode crer. Cara, por que você não gostou desse? Não, e o processo foi, assim, demorou muito. Demorei muito tempo para terminar ele. E eu falava assim, eu vou terminar na raiva, né? E quando terminou, eu amei, assim. Eu adorei o final. E aí foi uma viagem de aprender a respeitar os processos. Sabe que música que eu lembrei agora? O Tapeceiro. Já escutou essa música? Já, do Stênio. Então, essa coisa do... Maravilhosa. Minha vida é obra de tapeçaria. Você olha do lado ao lado avesso, é todo sem sentido, mas quando você vê a obra final... Eu tenho um amigo que às vezes ele já comprou alguns desenhos comigo e ele fica me infernizando para mandar foto do processo. Ele fala assim, eu gosto daquelas fotos que não dá para saber o que está acontecendo. Que não dá para saber o que vai fazer, mas quando vê pronto, vê terminado, faz sentido. O Stênio tem uma frase que ele fala... O artista, ele sabe o fim desde o começo. O cara vê você desenhando e fala assim, isso não vai dar em nada. E no teu coração, como você é o artista, você é o artesão daquilo, no caso do tapete lá, ele já sabe. Então, ele fala assim, tapeceiro grande artista, vai fazendo o seu teatro. Né? Então, e ele fala, minha vida é obra de tapeçaria.
Então, é tecida de cores alegres e vidas, cara. Sim. Então, que fazem contraste no meio. Você já gravou essa música? Não, nunca gravei. Vale a pena, hein? Fica a dica. Qual? Esse aqui? Isso, um pouco mais pra cima. Isso. Olha essa malha esse crochê da blusa dela, né? Isso é muito interessante da gente saber, porque, de fato, a gente começa o desenho já sabendo onde a gente quer chegar. E é interessante porque tem, por exemplo, eu uso, quando estou fazendo o esboço, seja na mão livre ou com uma referência, tem umas linhas que eu preciso fazer. Porque senão, na hora de terminar, de pintar o sombreado, eu não vou conseguir fazer se eu não tiver essas linhas. Só que só elas ficam muito feias. O cru do desenho é muito esquisito. Não faz muito sentido, né? Mas eu fico assim, não, vai dar bom, vai dar certo, né? Vai dar certo. Uma coisa que eu comecei a fazer recentemente. Tô viajando aqui, viu? Você tá falando aí... Foi começar a filmar. O pessoal fala, faz tipo um time-lapse, assim, né? Aí eu fiz um. Exatamente isso. Eu comecei a fazer, eu fiz um só e não fiz mais, mas eu preciso fazer mais. Muito trabalhoso muito também, né? Mas não é nem pelo trabalho, é porque eu sou ruim mesmo de rede social, essas coisas. Como um bom artista. Mas... E eu tinha um problema que eu falava assim... Pô, o processo é meu, cara. A arte pode ser de vocês. Uma vez que isso aqui tá pronto e que eu entreguei pra alguém ou que eu postei, já não é mais meu. Uhum. A mesma coisa a música. Do outro, Mas o processo é meu. É um negócio muito particular, assim. Eu me fecho no meu quarto, eu apago as luzes, eu desenho só com a luz na mesa. Só que aí eu falei, não, talvez compartilhar isso também seja uma forma de propagar. Repartir os processos, né? E esse desenho, quando eu penso em processo, eu sempre me lembro desse desenho aqui. Foi um desafio, assim, muito grande. Mais ou menos quantos dias esse daí? Nossa, cara. Então, esse aqui ele demorou meses, porque eu ficava dias sem... Eu ficava olhando pra ele, assim, parado, e me dava uma angústia muito grande. Eu não sei, cara, não sei explicar. É uma viagem. Eu adoro isso. Mas isso acontece às vezes. Eu já briguei e já fiz as pazes com a música algumas vezes. Aliás, a mesma coisa... eu tenho a sensação que as grandes composições passaram por esse período de... Não, deixa isso aqui, daqui 2 anos eu volto nesse negócio e termino isso aqui. Esse aqui demorou muito, assim. Eu olhava e ficava triste. Eu tenho dificuldade de começar um desenho, parar, fazer outros. Então foi um processo, assim. Mas ele tá aqui, tá pronto. Cara, obrigado. Tô brincando, tá me dando não. Mas assim, o Pedro, pra gente... Porque às vezes as pessoas com o artista é difícil, porque o artista não tá preocupado com resolver as coisas, não. Então, assim... tá mal acabado, ele fala... Não, tá maravilhoso. Ele vê a beleza no... Ele não é resolutivo, ele não tem respostas. Então, se tem uma coisa... Estou viajando aqui, mas vocês não têm tanta preocupação com a conclusão das coisas. Sim. Então, o processo que você falou, o processo é meu, não quero nem repartir. Então, quando a gente escuta as canções, quando a gente vê a arte, que nem isso aqui, cara, tem muita, quase dá para ver os poros aqui da pele da menina. Então, eu fico imaginando esse processo de diálogo com a alma, diálogo com Deus. Deus é um Deus criativo. Toda a arte é de Deus. Toda a arte deveria voltar a Deus como louvor e graça pensada mesmo, né? Todo artista sabe que o que ele tem é dom. Então, ele pode chamar isso de qualquer coisa, ele pode falar que vem de qualquer lugar, mas ele sabe. Então, ele sabe, ele tem convicção disso. E ele dialoga com a alma, ele dialoga com o luto. O artista ele consegue dialogar com coisas que alguém conclusivo não consegue. Então, alguém conclusivo vai chegar frente à dor e se sente obrigado a dizer alguma coisa. O artista não. Sim. O artista é até meio lesado, assim. Você fala assim, fala alguma coisa e o cara tá lá assim. Ele não tá preocupado, cara, mas assim, a gente gosta de ouvir. Então, a gente tem um quadro aqui, não sei se você já viu, caminhando pro fim, né? Eu vou agradecendo aqui, mas como você é artista, eu vou deixar um tempo mais longo para sua reflexão, porque eu sei que é difícil. O artista não gosta de ser pego de surpresa, ele precisa de... Não, ele não gosta. Você vê que eu manjo um pouco, assim. A gente tem uma ideia aqui que é tipo assim, se
eu chamo de 2 minutos para o mundo, né? Que é essa ideia de que se o mundo inteiro parasse para te ouvir, mas também como é o mundo inteiro, né? Você tenta moral assim, então seria só por 2 minutos. Qual seria a mensagem que flui mesmo do seu coração? Então, como você é artista, eu vou te deixar pensar um pouco. Enquanto você pensa, eu vou agradecendo aqui primeiro você por ter vindo aqui, pelo deslocamento, pela sua arte, cara. Eu sei que ainda de forma meio tímida, né? Como um bom artista, não está preocupado no comércio daquilo. Mas a sua canção já abençoou a nossa casa. Tem um irmão aqui da igreja que eu mandei, Lucas, assim, eu falei que você ia vir aqui, hoje ele só não veio porque ele está trabalhando. Ele falou, cara, quantas manhãs eu já... Então, os plays lá estão bem divididos. Se colocar a cidade, está bem aqui para o lado de Santo André, assim. Porque eu super valorizo o artista, eu super valorizo quem não quer, por natureza, não cede à tentação de produzir só coisas pelo comércio. Não estou falando que não poderia ser, mas estou dizendo essa beleza do vai alcançar quem Deus quer, vai alcançar da forma que Deus quer, vai falar com quem Deus quer, na hora que Ele quiser, da forma como Ele quiser. Então, eu te agradeço como uma forma de incentivo, né? Então, eu sou seu fã, o Matheus é seu fã, o Matheus é o número 1, né? O Rezende, né? E o João Martins, aí eu vi que você esticou a corda, hein? Caramba. Porque eu cheguei lá em Portugal, fiquei hospedado na casa dele, e falei, João, cara, tem um menino lá que escreveu uma música, eu tava falando com ele de Lucas capítulo 5. Eu e o João, não pode filmar, não. As loucuras que a gente fala de alguns textos lá. Aí eu falei, não, mas tem um menino que escreveu uma letra de Lucas 5. Aí eu botei a letra dele. Aí ele falou, nossa, ele gostou demais. Ele falou, quem que é? Eu falei, é o Pedro, né? Eu mostrei lá o teu Instagram. Aí ele falou assim, esse sobrenome eu conheço. Aí eu mostrei teu Instagram, ele viu as artes, né? Não, o Pedro, eu já falei para ele. Que ele tem. Aí ele começou, pá. Então você vê onde o negócio chegou. Pois é. O João, cara, assim, para mim, meu coração, dos mais respeitados, tá lá falando de você. Então, assim, para te inspirar a escrever mais canções, por mais difícil que seja, a produzir um pouco de arte que não seja só fotografia, uma viagem sua a respeito do sacrifício de Jesus, colocar aqui, tipo o dedo de Deus. Quem um dia pensou naquilo, sabe? Uma coisa tão... Depois que o cara fez, falou, isso é muito simples. Então, por que ninguém fez antes? O João me deu um desafio, assim, eu tenho produzido um quadro para ele, que não está sendo de uma fotografia, porque ele pediu para eu fazer a ceia. Pronto. E aí, a ceia, ele falou, olha, eu quero que eles estejam no chão, assim, assado. Então, está sendo um processo muito desafiador, porque eu estou tendo que criar do zero, sem repetir o que já tem. Tá sendo muito legal. Então, cara, isso aqui vai ficar... O João vem em setembro, de repente ele já leva. Não sei se vai dar tempo. Mas, assim, para te incentivar, para te animar, para que as pessoas te conheçam, cara, sigam lá, ouçam as canções, tem poucas lá, mas gravadas, né? Lá nas plataformas, ouçam, toquem, manda para os outros. Não sei, o processo de venda aqui das artes, já é uma coisa com você, vai lá conversar. E eu vou agradecendo aqui, ó, todo mundo que vem aqui tem essa moral de ganhar essa canequinha do propósito. Isso aqui, cara, com mais R$60 você compra um Big Mac ali no McDonald's. Você abre qualquer porta com essa canequinha aí. Valeu, cara. Então, agradecer o Vitão, que sempre abençoa a gente. Infinitos brindes. Agradecer você, já agradeci. Douglas, que está aqui de novo. O Igor, incansável. O Bruno, de novo, alimentando a gente. Obrigado, Bruno. Existência do Crocobar. Você vai comer. Você achava que você juntava dinheiro para ir no Outback, porque lá no Outback você ia comer a melhor costela. Hoje, você vai se arrepender de não conhecer antes o Crocobar, a melhor costela de São Paulo e região. Tem mais alguém que precisa agradecer? Acho que é isso. Acho que já agradeci todo mundo. Então, aí você olha ali para a câmera e fala uma mensagem que você carrega, que se o mundo inteiro parasse para te ouvir por 1 ou por 2 minutos, que mensagem você traria, pastoral, o que tiver no seu coração? Caramba, eu tive esse tempo para pensar, não pensei. Eu não pensei. Eu acho que eu diria que Jesus está vivo, Ele é vida e Ele quer te dar vida, e vida abundante em todas as áreas. Ele quer transformar a sua vida numa coisa mais bonita.
quer te ajudar a enxergar a beleza que ele pode proporcionar para nós. Não sei, não consegui pensar em algo além de que Jesus é vida e ele pode te proporcionar vida e beleza. Tá excelente, não precisa mais de nada, cara. Eu te agradeço quem está aqui com a gente até agora. E é isso, a gente vai ficando por aqui. Semana que vem, se Deus permitir, a gente se encontra de novo, segunda-feira, às 21 horas, proposições. Sejamos uma bênção. Um abraço. Valeu. Valeu. O cara é artista mesmo.